aos meus avós, aos meus ancestrais, aos que antecederam a minha história, que talvez o tempo ou a memória os apagaram. Eu vim aqui para relembrar a história, a homenagem a eles, aos nossos avós, aqueles que chegaram antes de nós, aqueles da erva de cura, aqueles que nos aconselhavam com sabedoria e discernimento, aos meus avós. Que caminho tão escuro e tão cheio de areia. Que caminho. Quando eu falo aos meus avós, é uma homenagem aos meus ancestrais, aqueles que vieram antes de nós, os avós, dos meus tataravós, aqueles que passaram muitas coisas para que eu hoje pudesse estar aqui, diante de uma câmera, poder falar, expressar e homenageá-los, né? Homenageá-los. Quantas coisas eles passaram por apenas ter um jeito diferente, uma pele diferente. Naquela época, eles eram chamados de bichos. Uma expressão que nem poderia ser falada, né? Era tratado assim. Nem comida tinha que trabalhar dia e noite. Se não conseguisse fazer o que tinha que fazer, apanhava. Era chicotada, era tronco na certa. Era sofrimento na certa. Os meus ancestrais passaram muitas coisas para que hoje eu pudesse estar aqui, como eu disse antes. Os meus ancestrais sofreram bastante. Diante de um tempo que eles só sonhavam em liberdade, de poder ser quem era, de poder expressar como era. Os meus ancestrais não tinham sequer um dia de folga, né? Naquele sonho, tantas coisas, tantos sonhos. E eles não tinham culpa por ter nascido com uma cor diferente. Apenas uma cor dividiram eles entre ser humano e gente, né? Os meus ancestrais, aqueles que viajaram por tempos, por dias em navios, desumanos, jogados como bicho, né? Aqueles que morriam no meio do trajeto, aqueles que comiam a vagem, aqueles que comiam aquilo que sobrava dos animais, mas aqueles também que ajudavam os outros irmãos, que sonhavam com uma liberdade, aqueles que fugiam por ruas afora, por estradas afora, aqueles irmãos de cor, como eles falavam assim, que deixavam ali o seu oferecimento aos seus irmãos que sempre sonhavam com uma liberdade. Aqueles que não podiam estar em muitos lugares, porque era discriminado. Diziam que preto naquela época, a cor era maldição. Mas não era maldição não, era sonho de liberdade, era vontade de se expressar, era vontade de sentir ser humano, era vontade de se sentir pertencente. E essa história ancestral ficou marcada, infelizmente, numa sociedade também dentro da gente. Porque depois de tudo isso, depois de todos os passamentos dos nossos ancestrais, a gente ainda, até hoje, a gente luta por liberdade. Por liberdade de ser quem a gente é, por liberdade de se expressar, por liberdade de sermos reconhecidos. O preconceito ainda existe, tá? O racismo ainda existe. Por máximo que as pessoas ainda tentam fechar os olhos para isso, existe. Por máximo que eles lutaram lá atrás, e a gente continua lutando aqui para fazer que o nome deles seja reconhecido e que os nossos também. Ainda a gente vive numa sociedade que ainda não enxerga a verdade.
que cor de pele não define a gente. O que define a nossa alma, e a nossa alma não tem cor. A nossa alma, ela simplesmente é, né? E se passaram anos, se passaram séculos. E a impressão que se dá é que muita gente ainda não aprendeu. Não aprendeu ainda sobre a ancestralidade, sobre a importância dos nossos ancestrais, a importância das expressões deles lá atrás, por ter deixado tantas histórias, tantas memórias, tantas crenças boas pra gente, tanta cura, tanta medicina pra gente. Aos meus avós, simplesmente a eles, que deixaram a minha história, e que a minha história nunca morra, que enquanto eu viver, eu possa levar a expressão, a história e a memória do que eles foram, do que eles passaram aqui, aos meus avós. Há muito tempo atrás, em uma terra distante, num lugar tão vibrante que se chamava Brasil, onde havia navios que levavam e traziam pessoas de fora. E um dia, ali no romper da aurora, vinha uma multidão de pessoas que vieram de outro país, da escravidão. Vieram para continuar aquele sofrimento, que infelizmente não é orgulho para ninguém. Vieram em caixotes, muitos deles morriam pelo caminho. E quando morria pelo caminho era jogado pelo mar, assim como o bicho, né? Assim como eles eram tratados quando chegavam aqui. Aquela mentalidade já foi criada para eles já sabiam que aquelas correntes, que eles eram acorrentados, até que eles criassem coragem, até que eles se colocassem, como muitos deles foram rebeldes e quebraram aquelas correntes, e mesmo sendo procurados, viveram em liberdade. Eles sabiam que mesmo se as correntes se quebrassem no mundo físico, na mentalidade ainda, eles continuariam sendo escravos. Porque por muitos anos foram criados assim. E é sobre isso que eu falo. Essa ancestralidade ainda continuou por muitos e muitos anos em uma sociedade. Eu me emociono e me perco quando eu vou falar sobre a minha ancestralidade. Hoje eu quis vir de Velho Tião, que o Velho Tião é um senhor, é um preto velho, né? É um personagem que eu criei. Mas eu queria falar mesmo com a voz do Bruno, com a verdade do Bruno, sem nenhum texto, sem nenhum script, sem nenhum nada na memória programado. Mas imagina uma ancestralidade que passou por muitas coisas lá atrás, por muito sofrimento, e que não puderam se expressar, e que até hoje é feito isso com a sociedade moderna, onde a gente não pode se expressar quem a gente é, né? Essa ancestralidade não faz nem comparação em jus. Eles passaram muito mais coisas do que nós. Eles passaram muito sofrimento para abrir o caminho, para que a gente adentrasse esse caminho, para poder contar a história e lembrar da memória deles lá do passado, né? Muitas das vezes a gente tem que ocultar aquilo que a gente acredita, as nossas crenças, nossas fé nas ervas, nas plantas, para que a gente ainda não seja repugnado pela sociedade, para que a gente ainda não seja ocultado pela sociedade. E é uma história linda dos nossos ancestrais, dos nossos avós, bisavós, tataravós, dessas nossas ancestralidades que deixaram uma história lá atrás. E eles tiveram uma história tão linda que por muitos e muitos anos foram ocultadas da sociedade, né? Apesar da história também de sofrimento, né? Que muitas das vezes deveria ser retratada pela nossa sociedade, deveria ser reconhecida pela nossa sociedade. A gente está no caminho, porque eu sou um daqueles escolhidos,
para fazer jus a essa memória, para fazer justiça a essa memória, né? Assim como você também que está assistindo aí, também foi um dos escolhidos para fazer esse jus a essa memória que por muitas das vezes foi ocultada, foi deixada para trás. E muitas das vezes ainda a sociedade ainda tenta tampar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente é. E meus filhos, houve um tempo de sofrimento. Isso a gente fala um pouco mais dos tempos. E não há tempo ruim, não há tempo mar para se viver. Quem faz o tempo é vocês. Houve sim um tempo que a gente sofria tanto, mas também há esse tempo que muitas pessoas sofrem tanto, né? E é como a gente vai lidar com essa vida, é como a gente vai lidar com a correria do sistema, que a gente aprende, que a gente busca naquele tempo. A gente entendia com a sabedoria dos mais velhos, respeitando sempre os mais velhos e ouvindo a direção do caminho deles, porque sempre tinha um caminho, uma direção para dar, e a gente aprendia todos os dias. Hoje, nessa ansiedade, nessa vida moderna, ninguém mais está ouvindo ninguém. É como se fala sempre, o amor de muitos se esfria, e às vezes as pessoas não estão prestando atenção em mais nada. Mas houve-se um tempo que a gente olhava bem para a jornada e dava valor para as pequenas coisas, porque era muito difícil de conquistar. Houve esse tempo, e é isso que eu quero dizer para você. Dá valor para a sua jornada, entenda que todos os dias é um aprendizado, e você tem que aprender com as coisas que a vida te coloca todos os dias no desafio. Houve-se o tempo que era tudo aprendizado, e ainda continua sendo. É a gente que não se observa dentro. E é isso. É, meus filhos. Vocês sabem que naquelas épocas das escravidão não tinha pra onde correr. Vocês sabem que os meus irmãos sofriam. Os irmãos de cor, os irmãos de pele. Tinha aqueles que era marcado, que já tinha os donos, né? Igual animar, né? Todo mundo ali tinha o dono. E passava por aquele sofrimento, por aquelas coisas, né? Não se alimentava direito, porque naquela época escravo era tratado como animal, assim, de qualquer jeito. Nem os animais eram tratados dessa forma, né? E sempre tinha aqueles irmãos de pele que fugia para mais longe em busca da liberdade, acreditando na liberdade de ter uma vida melhor, porque todos os homens foi feito para ter liberdade, para ser liberto, né, meus filhos? E a gente presta atenção muito nisso, porque a gente também que é de pele, queria ajudar os irmãos de cor também, que ficavam pelas estradas, que se escondiam naquelas matas. E sempre que a gente passava pelas matas, a gente deixava sempre as nossas comidas, um pouco de comida para cada irmão de pele nas estradas. E aquilo ali era confundido pro pessoal. O pessoal achava porque tudo quanto é coisa de preto naquela época era coisa de gente ruim para eles. Eles consideravam porque tudo coisa de preto era coisa ruim. E a única coisa que a gente deixava eram as comidas nas beiras das estradas para os nossos irmãos de cor que ficava corrido por aqueles matas agar lá por trás, para aquelas matas escondidas, para que ninguém pegasse, na busca da liberdade de se encontrar e depois vir nos libertar também, né? Porque a gente não tinha consciência de como a gente era tratado, era como animal, ia para a roça de manhã, ia para a fazenda pro canavial cortar as canas de manhã, voltava e não tinha nem alimento para tomar. Os únicos alimentos que a gente tinha para se fortalecer era quanto um preto velho sábio sabia fazer aquelas raízes que nos fortalecia. E essas energias vêm tudo aí dos nossos ancestrais, que nos cuidava, que nos dava força naqueles momentos, né? É umas histórias que eu vou falar por você, umas histórias grandiosas, umas histórias minuciosas de sofrimento que a gente passava naquelas épocas das escravidão. Meus meninos, quanta gente sofria. E quando aqueles que fugiam ainda ia pro tronco, porque todos os dias pela manhã tinha a contação para contar sobre os escravos, quantos escravos tinha ali para começar o serviço. E muitos de nós, meninos, os mais novos, né, porque eu já tava ali na minha idade,
já tinha um descanso, era o que mais sabia um pouquinho de coisa ali naquele meio, né? Mas muito ia pra chibata, apanhava, ia pro tronco, e quando fugia, se não era matado, né? Ficava dias ali, sofrendo, sofrendo. E nós, irmãos de pele, não entendia tudo aquilo. Pra que tanto sofrimento? Pra que tanto sofrimento? Pra que judiar tanto dos irmãos? Porque não existe essa coisa de pele, de cor. Mas aí era uma judiação enorme naquele momento, naquelas épocas. E estradas que tem história. Estradas que tem histórias dos meus irmãos que passaram por tanto sofrimento nessas estradas, nesses caminhos. E a gente segue essas histórias nas memórias, porque isso daqui só são contos das lembranças que eu posso lembrar ainda de um preto velho que ainda sabe de alguma história para contar.